Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Regilene Santos e hoje vou estar passando para vocês a videoaula dessa sainha infantil Yasmin. Meus amores, essa sainha veste do tamanho 4 ao tamanho 6. É muito fácil de estar fazendo a videoaula dele. Vocês ficaram pedindo aí, né? Ela é feita de lã. Vocês também podem estar fazendo aí da linha da preferência de vocês. Eu fiz essa e mais outras, né? Lógico, mas essa ainda não foi vendida, então eu vou fazer a videoaula da mesma sainha, né? Essa é a saia Yasmin. Vou trabalhar com a cor que eu tive pedido, né? A minha cliente pediu exatamente essa cor, porque ela também pediu um coletinho branco para a filha dela, né? E ela quer exatamente desta cor, né? Então, a linha que eu vou trabalhar é a cisne, né? O texto dela, a cor dela, na verdade, é o 00111. O texto dessa linha é 468. E para iniciarmos, nós vamos precisar simplesmente de agulha de crochê, né? Que eu vou usar a agulha número 4 aí, né? Para estar fazendo, vou estar usando a número 4, por conta do texto mesmo, que é bem mais firme. A sainha não precisa de forro, lembrando, né? Só se vocês quiserem. A minha cliente pediu sem forro, entendeu? E, resumindo, é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. E só vamos precisar mesmo da lã ou da linha, né? Lembrando vocês que essa saia, ela é feita a partir da cintura, certo? Começamos a partir da cintura, muito fácil. E o tamanho que veste é do 4 aos 6 anos, essa daqui veste do 4 aos 6 anos. Vou estar deixando na descrição do vídeo como confeccionar outros tamanhos, né? Se vocês for confeccionar um tamanho menorzinho, para bebê mesmo, de 1 ano a 3 anos, 4 anos, gente, eu aconselho usar a lã de bebê, exclusivo mesmo para bebê, certo? Pode até ser a mesma marca que eu usei, ou outra da preferência de vocês, mas usem a lã de bebê. Lembrando que nós vamos começar com 96 correntinha, porque os pontos é múltiplo de 6, ok? Vamos à nossa videoaula, espero que vocês gostem, não esqueçam de compartilhar, se inscrever no meu canalzinho, comentar, que é muito importante, e põe o seu joinha aí pra mim, por favor, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é maravilhosamente bom para vocês. Meus amores, vamos iniciar aqui com o nozinho inicial. Essa laçadinha é o meu nozinho inicial. Gente, essa linha é um pouco escura, né? Porque ela é um lilás bem fechado, né? Então, vamos iniciar aqui fazendo 96 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4. Meus amores, vou fazer aqui 96 correntinhas. Lembrando que vocês façam as 96 de vocês aí, que eu vou fazer as minhas e retorno com vocês. Meus amores, fiz aqui as minhas 96 correntinhas, certo? Vou vir na minha primeira correntinha aqui e vou unir com um ponto baixíssimo.
Vou unir aqui com ponto baixíssimo. Ó, uni com ponto baixíssimo, dou uma ajustada, né? E vou iniciar aqui o total de 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Então, vamos fazer aqui para cada um pontinho de base, um ponto alto. Fizemos o nosso primeiro ponto alto, que é as 3 correntinhas, e para cada pontinho de base, um ponto alto. Vamos ficar aqui com um total de 96 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, certo? Ó. Fiz aqui o meu meus 4 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Vocês entenderam como que faz um ponto alto? Nós dá uma laçadinha na agulha, vem no pontinho de base, introduz a agulha, puxa o fio lá de trás, passa ele para frente, ficamos com 3 laçadinhas na agulha, tiramos 2 e tiramos 2, ficamos com um ponto alto. Meus amores, eu vou fazer os meus 96 pontos altos. Quando chegar aqui, eu venho, volto, retorno fechando aqui com vocês. Lembrando que nós temos que fazer 3 carreirinhas de ponto alto. Nesse mesmo sentido, um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer essa e as outras duas eu vou iniciar, mas vocês fazem aí 2 carreirinhas de ponto alto, lembrando que temos que ficar com o total de 96 pontos alto, ok? Meus amores, cheguei aqui, ó, finalizei o meu último ponto alto, vou vir aqui naquela correntinha inicial e vou fechar com um baixíssimo. Certo? Deixa eu ajustar mais ele, que ele ficou muito folgado aqui. Vou fechar com um baixíssimo aqui. E a partir daqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, certo? Vou dar uma laçada na minha agulha e vou repetir aqui, para cada ponto de base, um ponto alto. Para cada ponto de base, um ponto alto. Certo? Vou fazer aqui o total de mais 2 carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Para cada ponto de base, um ponto alto. Ponto alto, vocês sabem, né? Como que se faz? Dá uma laçada na agulha, vem no pontinho de base aqui, ficou com 3 laçadinhas, tira 2 e tira 2, ficamos com um ponto alto. Meus amores, façam aí as suas 2 carreirinhas de ponto alto, ponto sobre ponto, né? Vamos fazer essa de ponto alto e a próxima de ponto alto, vou fazer a minha e retorno com vocês. Oi, meus amores, finalizei aqui, ó. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo as minhas 3 carreirinhas de ponto alto, certo? Vou vir aqui, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto. Uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui 6 pontos altos consecutivos. Ó, fiz o meu terceiro, meu 4º ponto alto, meu 5º e meu 6º ponto alto, certo? Aqui, eu fiz 6 pontos altos. Agora, a gente vamos fazer as primeiras pétalas da florzinha, né? Aqui na parte da frente. Então, vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçadinha na agulha. Sabe aqui, esses dois pontinhos que eu tenho do meu ponto alto aqui, ó? Vou introduzir minha linha, minha agulha, vou dar uma laçada, fazer mais outra laçada no mesmo pontinho de base, tá, gente? Vamos fazer tipo um ponto pipoca aqui, né, ó. 2 laçadas, minha terceira laçada, no mesmo pontinho de base. Minha 4ª laçada, no mesmo pontinho de base. Gente, é difícil a primeira
as primeiras laçadinhas, mas é necessário, né? É que a lã, ela dá uma escorregadinha, né? Ó, fiz aqui, ó. Fiquei com 4 laçadas na minha agulha, né? Vou vir aqui, dou uma laçada, pulo um de base. No meu segundo ponto, eu vou fazer uma, 2, 3. Deixa eu dar uma folgadinha, porque ele ajustou. 3, 4. Fiz aqui mais 4 laçadinhas. Vou dar uma laçadinha na agulha, vou pular um de base e no próximo eu vou fazer o mesmo processo. 1, 2, 3, 4. Fiquei aqui, ó, com 4 pontinhos aqui, 4 laçadas aqui, 4 laçadas aqui, 4 laçadas aqui. Aqui eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Tirei todas de uma vez, certo? Vou dar uma ajustada e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma alongada no meu fio. E dentro desse mesmo buraquinho aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Deixa eu desmanchar, porque não ficou, não deu altura. Vou dar uma alongada e vou fazer uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas, certo? Vou tirar todas elas de uma vez só, fazer uma correntinha, que é um ponto baixo, vou dar uma laçada na agulha, vou pular um. No meu segundo ponto aqui, eu vou fazer mais 6 pontos altos consecutivos, ó. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto ponto alto, certo? Fiz aqui mais 6 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma alongada no fio e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui de novo, ó. Uma alongada no fio, volto aqui aonde tem os meus 2 pontinhos e faço uma laçada. Fiz 1, 2, mais outra laçada. São 4 laçadas, gente, como se fosse fazer um ponto pipoca, né? Que é a pétalazinha. 3. Deixa eu ajustar aqui, que ele tá escapando. 4. Vou dar uma laçada, vou pular um de base, 1, 2, ó. Vou pular um de base, no segundo eu vou fazer mais outro ponto pipoca. 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Uma laçadinha na agulha e vou pular um de base. No próximo, eu faço mais 4 laçadinhas aqui, ó, dentro do mesmo ponto. 3, 4. Vou puxar todos de uma vez só. Tirei todos aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo bem ajustado, vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui, ó, a alongada do meu fio, vou voltar aqui e vou fazer mais 4 laçadas aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Vou fechar todos eles de uma vez só. Escapou. Aqui, ó. Fechar todos eles de uma vez só com um ponto baixíssimo.
Fechei com ponto baixíssimo, vou dar uma laçada na agulha, vou pular um de base, no próximo eu vou repetir o processo de 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Eu fiz meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto. Aqui, nós temos o início das nossas pétalazinhas. Agora, vamos repetir esse mesmo processo aqui, ó. Uma correntinha, uma alongada no fio, uma laçada, volta nesses dois pontinhos e faz duas laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Dá uma laçada no fio, pula um de base e vem no próximo e faz o mesmo processo. Uma laçada, 2, 3, 4. Pula um de base. 4. Pula, numa laçada, pula um de base. No próximo, eu vou repetir 1, 2, 3, 4. Puxo, tiro todos de uma vez só. Tirei todos, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, dou uma alongada e faço aqui mais 4 laçadinhas. 1, 2, 3, 4. Fecho aqui com ponto baixíssimo e a partir daqui eu vou pular, dar uma laçada, pular um de base e vou fazer aqui até chegar lá no finalzinho um ponto alto para cada ponto de base. Ó, a partir daqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até eu chegar aqui nesses 6 pontinhos que eu fiz antes das minhas pétalas aqui. Vou fazer o meu e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó, a minha carreirinha de ponto alto. Cheguei aqui naqueles 6 pontos altos inicial, né? Eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo nessas primeiras correntinhas que eu fiz equivalente a um ponto alto. Vou ajustar o meu fio aqui. Fechei com ponto baixíssimo, vou ajustar o meu fio e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui esses 6 pontos altos. Ó, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto ponto alto, certo? Aqui, ó, meu sexto ponto alto. Trabalhei aqui meu sexto ponto alto, eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma laçada na agulha e vou vir aqui, ó, bem aonde eu fiz as pétalazinhas, uma de um lado, uma do outro, uma de um lado, outra de outra, e vou fazer aqui uma pétala, ó. Uma laçada na agulha, 2, 3, 4. Vou fechar o minha pétala com ponto baixíssimo, certo? Vou fazer uma correntinha e vou repetir aqui dentro de novo mais 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou dar, não faço correntinha, tá vendo? Não fiz correntinha. Vou dar aqui uma laçada na agulha e vou vir aqui, ó, nesse 6 pontos e vou repetir os meus 6 pontos altos, tá vendo aqui, ó? Por
Por que eu não dei laçada na agulha? Porque quando a gente for trabalhar, nós não vamos trabalhar em cima do ponto, vamos trabalhar aqui, ó, certo? Então, aqui, ó. Vou repetir aqui os meus 6 pontos altos de novo. Eu tô fazendo passo a passo com vocês, porque eu acredito que a próxima carreira é uma repetição de tudo isso daqui. Vocês vão conseguir fazer sozinhos, certo? Ó, é uma repetição. Eu fiz aqui meus 6 pontos altos, certo? Vou vir aqui, ó. Dou uma laçada na agulha aqui, venho aqui no centro aqui, e vou fazer 1, 2, 3, 4 laçadas. Vou fechar o meu pontinho pipoca aqui, faço uma correntinha e vou repetir o processo de novo aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Vou fechar com ponto baixíssimo e vou vir aqui no meu 6º ponto e vou fazer mais no meu próximo ponto e vou fazer os 6 pontos altos, ó. Meu 2º, meu 3º, meu 4º, meu 5º ponto alto, meu 6º ponto alto, ó. Certo? E aqui eu vou repetir a mesma coisa. Uma laçada na agulha, vou vir aqui e vou dar 4 laçadinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Tiro tudo de uma vez, fecho com ponto baixíssimo, uma correntinha, dou uma laçada na agulha e aqui dentro do pontinho eu vou repetir de novo. 1, 2, 3, 4, fecho com ponto baixíssimo e dou uma laçada na agulha e a partir daqui eu vou trabalhar de novo um ponto alto para cada ponto de base até eu chegar aqui, certo? Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó. A minha carreirinha de ponto alto, né? Que eu dei continuidade aqui. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, onde eu iniciei com aquelas 3 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, certo? Fechei com ponto baixíssimo. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar até aqui com vocês, para vocês entenderem. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Amores, aqui são 2 carreiras de ponto alto. Mas, eu vou trabalhar até ali na frente com vocês, para vocês entenderem porque... Ó, tô fazendo um ponto alto para cada ponto de baixo, tô repetindo aquele processozinho dos 6 pontos, certo? Só que aqui, nós tem a parte da pétala, certo? Lembrando que nós trabalhamos 6 pontos aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, eu vou trabalhar 1, 2 pontos, certo? Vou pular aqui dentro da pétala, eu vou trabalhar 1, 2 pontos. Trabalhei 2, certo? Vou pular dentro desse espacinho aqui, eu vou trabalhar 1, 2 pontos. Pronto. Aqui eu fiquei com os meus 6 pontos de novo. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, que é a repetição desses 6 pontinhos aqui, ó. Desses 6 pontos altos aqui, certo? E quando eu chegar aqui, eu vou trabalhar 2 pontos aqui, 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui, dou a continuidade dos 6. Aqui a mesma coisa, ó. E é isso, meus amores. Eu acho que não vai ter dúvida para você repetir aí, ó. Tô fazendo mais uma aqui com vocês e vocês verifiquem se tem erro, ó. Fiz aqui os meus 6 pontos, certo? Agora, aqui dentro desse espacinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
Dentro desse outro espacinho aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Dentro desse espacinho aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Pronto, eu trabalhei aqui mais 2 pontos altos. Vou repetir os meus 6 pontos aqui. Meus 6 pontos altos, dentro do espacinho 2 pontos altos, dentro desse espacinho 2 pontos altos, dentro do espacinho 2 pontos altos, e vou fazer o restante um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar nesses 6 primeiros pontos iniciais aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço uma repetição de uma carreira, de um ponto alto para cada ponto de base na próxima carreira. Então, eu vou trabalhar essa e a próxima é um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer a minha e retorno com vocês. Quando eu retornar com vocês, nós vamos fazer uma repetição de tudo isso de novo aqui, ó. Só que nós temos que lembrar, se vocês quiserem, vocês podem até pôr um marcador aqui na lateralzinha, para vocês não se perderem nesses 6 pontos, entendeu? Vou até colocar, vocês tiver um marcador aí, vocês colocam aqui, ó, nessa lateralzinha onde a gente iniciou os 6 pontos, nós colocamos um marcador pra gente não se perder, porque a partir desses 6 pontos é que nós vamos fazer a nossa segunda pétalazinha, igual essa, que ela vai ficar assim, ó. Pétala sobre pétala, tá vendo? Pétala sobre pétala, uma abaixo da outra. São 3 sequências de pétalas, ó. Certo? Meus amores, finalizei aqui, ó, a minha carreirinha de ponto alto, certo, ó. Fiquei com 2 carreirinhas de ponto alto. Depois da florzinha aqui, meu cos tá aqui embaixo, certo? Eu fiquei com 2 carreirinhas de ponto alto aqui. Eu coloquei o marcador exatamente naqueles 6 pontinhos, por quê? Nós vamos repetir tudo que fizemos aqui nessas florzinhas, 6 pontos altos, a florzinha, né? 6 pontos altos, aí a parte da florzinha, 6 pontos altos. Nós vamos repetir esse mesmo processo aqui, certo? Então, o que eu aconselho para vocês? Vocês voltem o vídeo e veja como nós fizemos essas pétalazinhas aqui, ó, essas florzinhas, certo? E faça a mesma repetição aqui. Lembrando que contamos os 6 primeiros pontos a partir da onde eu coloquei o marcador, mas também podemos contar a partir da onde fechamos com um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui, a partir daqui, eu vou subir. Peraí, deixa eu ajustar meu ponto, gente, porque eu fechei, mas não ajustei. Vou ajustar meu ponto aqui, ó, aonde eu iniciei as minhas correntinhas. Vou ajustar com ponto baixíssimo e vou fazer aqui, a partir daqui, 1, 2, 3 correntinhas, que é equivalente ao meu primeiro ponto alto, e vou, a partir daqui, ó, eu vou contar os meus 6 pontos, ó. Meu segundo, meu terceiro, meu quarto e meu quinto. Meu 6º ponto, né? Aí, aqui eu vou ter aqueles... Aqui eu vou fazer uma correntinha, dar uma alongada no fio e vou repetir aquele processozinho do ponto pipoca, ó. Introduzo aqui, dou uma laçada, 2, 3, 4. Uma laçada, pulo um de base, ó. Aqui, ó. No meu segundo, eu vou repetir uma laçada, 2, 3, 4. Uma laçada, pulo um de base. No próximo, eu vou repetir de novo. 1, 2, 3, 4.
tiro tudo de uma vez só. Faço um ponto baixíssimo para fechar, faço uma correntinha, dou uma alongada no fio e faço aqui mais 4 laçadas dentro do mesmo pontinho de base, que é o equivalente ao meu ponto pipoca, ó. Fecho com ponto baixíssimo e vou a partir daqui para cada um ponto de base, um ponto alto. Vou fazer o processo de 6 pontos altos e vou repetir tudo. Então, acredite que vocês conseguem fazer, que é uma repetição de tudo que a gente fizemos aqui. Vou fazer as minhas e retorno com vocês. Quando eu chegar na minha repetição aqui, que eu finalizar a minha repetição com essas pétalazinhas certinho aqui, eu faço, eu finalizo aqui, junto com vocês, quando eu for finalizar, né? E pra gente dar continuidade à parte do barrado da saia, ok? Meus amores, terminei aqui, ó, as minhas florzinhas, certo? Dei toda a volta no meu trabalho com o restante dos pontos altos. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, certo? A partir daqui, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou dar a mesma continuidade que nós demos naquela carreirinha aqui, ó. Depois dessa primeira florzinha, fizemos ponto alto, né? Então, é ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. E naquele localzinho onde nós temos exatamente o espacinho das florzinhas, aqui colocamos 2 pontos altos, né? No próximo espacinho, entre uma pétalazinha e outra, nós colocamos mais 2 pontos altos. No próximo espacinho, 2 pontos altos. E damos continuidade. Um ponto alto para cada ponto de base. A única diferença é que quando chegamos nos espacinhos das florzinhas aqui, colocamos 2 pontos altos dentro desse espacinho, 2 aqui e 2 aqui. E um ponto alto para cada ponto de base. Na outra florzinha também, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos. E rodeamos todos o nosso trabalho com ponto alto. Vou fazer os meus aqui e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho, onde tem meu primeiro ponto de correntinha, vou finalizar com ponto baixíssimo. Finalizei. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar o seguinte. Fazemos 1, 2, 3 correntinhas. Vem no mesmo ponto de base e vamos fazer um ponto V. Damos uma laçada na agulha, pulamos um, no próximo fazemos mais um ponto V. Uma correntinha, outro ponto dentro. Damos uma laçada na agulha, pulando um de base, fazemos aqui mais um ponto V no próximo. O ponto V, vocês sabem, é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma laçada na agulha, pulão de base, no próximo fazemos um ponto V. Vamos seguir com ponto V até o finalzinho, certo? Ó. Uma laçada na agulha, pula um de base, no próximo fazemos um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base. E assim nós vamos seguir em toda a volta da saia. Vou fazer os meus pontos V aqui, ó, uma laçada na agulha, pulando de base, um ponto V. E retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui com o meu pontinho V, certo? Vou vir aqui aonde eu iniciei o meu ponto V e vou dar uma laçadinha na agulha aqui e vou fechar com ponto baixíssimo.
A partir daqui, nós vamos trabalhar o seguinte. Nós vamos vir aqui, vamos caminhar aqui pro meio desse pontinho V aqui, certo? Aqui, ó. Nós vamos caminhar, vamos introduzir nossa agulha aqui pro meio do pontinho V e vamos seguir aqui. Fizemos um ponto alto, 2 pontos altos. Nós vamos começar a fazer lequinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, ó. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base. Fizemos aqui um leque. No próximo ponto V, nós vamos introduzir nossa agulha e vamos fazer um ponto alto. Aqui. No próximo, vamos dar uma laçada na agulha e vamos fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, dentro do mesmo pontinho V, ó. Vamos ficando assim. No próximo leque, no próximo ponto V, nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos fazer um ponto alto. Uma laçada na agulha, no próximo V, um leque de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Essa carreira, ela é toda desta forma, até chegarmos de volta aqui no finalzinho, tá certo? Vou fazer as minhas, né, e retorno com você, ó. Uma laçada na agulha, dentro desse ponto V aqui, nós fazemos um ponto alto, uma laçada na agulha, no próximo ponto V, fazemos um lequinho. Um leque de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aqui, ó. 2 pontos altos. Acho que deu para vocês entenderem aí, né? Essa volta é toda desta forma. Vou fazer a minha e retorno com vocês aqui. Meus amores, terminei aqui, ó, o meu finalizou certinho com um ponto alto. E eu venho aqui onde eu fiz o meu pontinho V e finalizo aqui. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar o seguinte. Já tô com a minha linha aqui, eu vou voltar aqui, ó. Nesse ponto alto que eu finalizei aqui, ó, vou voltar, tô com a linha aqui. Eu vou voltar aqui, ó, por trás desse ponto alto aqui, ó, passando a agulha aqui, ó. Venho aqui, ponho a agulha aqui e aqui. Busco esse fio aqui e vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Tirei 2, faço 1, 2 correntinhas, fiquei com ponto alto em relevo, certo? A partir daqui desse ponto alto em relevo, eu vou dar uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui dentro da correntinha do leque, eu vou trabalhar 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, vou fazer aqui uma correntinha e vou trabalhar mais 3. Um leque de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Ó, fiz aqui um leque, certo? Aonde eu tenho aquele único pontozinho livre, eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Tiro 2 e tiro 2. Ah, fiz mais um ponto alto em relevo. Dou uma laçada na agulha e aonde eu tenho a correntinha de ponto alto, no leque, eu vou fazer outro leque, sendo com 3 pontos altos. 3 pontos altos, esse leque é de 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira, ela vai seguir toda desta forma. Aonde eu tenho o ponto alto, certo? Aqui, eu vou dar uma laçada e faço um ponto alto em relevo. Buscando ele aqui, ó, pela frente, puxo ele e faço um ponto alto em relevo. Vou trabalhar com ponto alto em relevo na onde eu tenho um ponto único. E aonde eu tenho os leques, eu trabalho com leque de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos.
Acho que dá pra você entender, né? Eu vou fazer mais um leque aí com vocês, ó. Uma laçada na agulha, tirei duas, fiz um ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, uma correntinha, e aqui repito mais 3 pontos altos, né? E assim vou seguir fazendo essa carreira e as demais é toda desta mesma forma, certo? Vou fazer essa até o finalzinho e retorno com vocês para eu estar explicando as demais carreiras, ok? Meus amores, cheguei aqui, ó, no final onde eu tinha iniciado aquele ponto alto em relevo, vou vir aqui no pezinho do último pontinho aqui da correntinha do ponto, né, do ponto alto em relevo, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou voltar minha agulha por trás, pela frente, vou buscar o meu fio, olha só, voltei minha agulha aqui, vou repetir esse ponto alto em relevo. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, mais uma correntinha, fiz um ponto alto em relevo aqui. Meus amores, a partir daqui não tem segredo. Nós vamos trabalhar o total de 6 carreiras com um ponto alto em relevo, leque sobre leque. Aqui eu fiz meu ponto alto em relevo, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer outro leque aqui de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Se vocês quiserem a saia mais rodadinha, vocês acrescentam aí na correntinha, certo? Onde faz a separação dos leques, né? Ó, fiz mais um leque aqui, tá vendo? Um ponto alto em relevo, um leque de 3 pontos altos, uma correntinha 3 pontos altos. Dentro do leque, vamos trabalhar o total de 6 carreiras e a nossa saia até o barrado estar finalizado. Vai vir só o biquinho final, vai vir só o biquinho final. Então, vamos repetir aqui mais 6 carreiras nesse mesmo sentido. Ó, uma laçada na agulha, vem aqui, faz um ponto alto em relevo, uma laçada na agulha e repete na correntinha aqui do leque, outro leque de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Caso vocês queiram mais redonda a saia, mais larga, vocês acrescentam nas correntinhas daqui do leque. Mas eu não aconselho, porque ela é exatamente desse jeito que ela fica, tá? Vou fazer as minhas e retorno com vocês pra gente tá finalizando a parte do cós. Lembrando que você tem a opção de pôr o elástico no cós, se você quiser. E tem a opção de deixar do mesmo, do jeito que tá assim, só com o cintozinho. Eu vou fazer só com o cintozinho, certo? Porque é o modelo da saia, mas se você quiser colocar o elástico, e lembrando aqui que o cós da saia está 6 centímetros a mais da cintura da criança, de qualquer criança, ó. Qualquer criança que veste 70 de cintura, ficou 60 de cintura, 65, ficou com 6 centímetros a mais. Exatamente para não ter dificuldade na hora de vestir a saia, ok? Então, vou terminar aqui os meus leques sobre leque e retorno com vocês. Oi, meus amores, estou finalizando aqui a minha última carreira daquelas 6 carreirinhas de ponto alto, certo? Estou aqui no meu último lequezinho. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse leque. E a partir daqui, que eu fiz meu leque, vou vir aqui, ó, onde eu iniciei, né? E vou fechar aqui no pezinho desse leque aqui, ó. Não vou fechar aqui, vou fechar no pezinho desse leque aqui com um ponto baixíssimo, certo? Fechei aqui, ó, no comecinho do primeiro ponto do leque, não fechei na correntinha, certo? Fiquei
aqui, com ele fechadinho. Agora, a partir daqui, eu vou fazer o biquinho final. Faço uma correntinha, venho no próximo pontinho de base aqui e faço um ponto baixo, uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto baixo, uma correntinha, aonde tem aquela correntinha de ponto baixo, separado o leque, né? Separando o leque. Eu faço um ponto baixo, uma correntinha, faço mais um ponto baixo e uma correntinha dentro daquela correntinha, certo? Pulo pro próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha. E assim eu faço o meu biquinho da minha saia, né? Em toda ela. Para cada ponto de base, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Onde eu tenho esse pontinho aqui, ó, em alto relevo, certo? Eu não faço nada, pulo pro próximo leque, faço um ponto baixo, uma correntinha. E assim eu vou fazer toda a minha base de baixo, né? Essa última carreira, desta forma. Vou fazer a minha, retorno com vocês, e a partir do final desse, nós vamos pra parte do cós, tá? E para o aplique das nossas miçanguinhas aqui. Caso vocês não tenham, vocês podem deixar desta forma, as florzinhas de vocês. Mas caso vocês tenham a miçanguinha, vocês colocam a miçanga, ok? Oi, meus amores, terminei aqui, ó, o nosso biquinho, né? Eu fiz o biquinho da nossa saia, né? Eu já finalizei, na verdade. Fiquei aqui só pra arrematar junto com vocês, né? O nosso biquinho da saia. Agora, a partir daqui, eu vou vir aqui, eu já tinha até cortado o meu fio. Vou vir aqui no pezinho desse último pontinho que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar minha linha, puxo minha linha lá pra trás. E aqui eu vou finalizar o remate desse daqui, né? Venho aqui no próximo e puxo ela aqui. E depois eu vou dar um nozinho final e finalizo ela aqui. Agora, nós vamos para nossa parte do cós, né? Nossa sainha está ficando assim. Agora, vai vir a parte do cós, né? A partir daqui, nós vamos trabalhar o seguinte. Vamos pegar de qualquer ponto aqui, eu vou pegar aqui na lateralzinha, né? Que para não ficar marcando. Vou vir aqui, ó, vou dar uma laçada na agulha, 2, 3 laçadas na agulha. Vou vir aqui em qualquer pontinho desse e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Volto aqui, ó, tiro 2, vou ajustar esse ponto baixíssimo, tiro 2 e tiro 2. Dou uma ajustada e a partir daqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, certo? Pra gente finalizar o nosso coisinho. Vamos fazer essa carreira de ponto alto sobre ponto alto por toda a volta. Até chegarmos de novo no finalzinho aqui. Aí, vai vir a próxima carreira do cós, que eu vou estar fazendo com vocês. E vocês têm a opção aí de estar colocando o elástico ou o cordãozinho. A minha eu vou colocar cordãozinho. Então, vamos lá. Vou fazer mais um ponto aqui com vocês, um ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira e chegar aqui, eu retorno com vocês. Meus amores, cheguei aqui, ó, no meu último pontozinho, certo?
ponto alto, venho aqui no pezinho, onde eu iniciei aquele primeiro ponto alto, eu venho aqui no pezinho entre ele e o próximo aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Fiquei aqui, subo aqui, tenho essa linha aqui que eu preciso rematar, que é da onde eu iniciei o cós, venho aqui, faço uma correntinha, volto no meu mesmo pontinho de base e subo, puxo uma correntinha, faço um ponto baixo. Subo com mais uma correntinha, fiquei aqui com um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Já tô colocando essa linha para arrematar, tá? Fiz mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço outro ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma. Fazemos 2 pontos altos, uma correntinha, pula um de base, 2 pontos altos. Essa é a parte que vai o nosso cordãozinho da saia, certo? Ó, uma correntinha, pula um de base, no próximo faz um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos altos consecutivos, uma correntinha, pula um de base, 2 pontos altos, até chegarmos nesse finalzinho aqui de novo. Vou fazer essa carreira com vocês, que é a parte que vem o cós, que vem o nosso cordãozinho, né? Que tanto serve para ajuste como para enfeitar a saia. E venho terminar com vocês a parte do bico final, ok? Vou fazer a minha e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó, aquela parte, né, que eu falei, que é 2 pontos altos, uma correntinha, pulando base, 2 pontos altos, né? Então, aqui, o meu sobrou 1, 2, 3, certo? Eu vou pular mais um de base. Fiz a minha correntinha, vou pular mais um de base. Nesse segundo aqui que sobrou, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Para eu continuar com o espacinho desse ponto, de um ponto para o outro. Faço uma correntinha, finalizo aqui nesse primeiro pontinho aqui, do meu primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou finalizar a parte do biquinho do cós. Aqui, eu vou subir uma correntinha, introduzo minha agulha aqui, ó, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo de base, aqui entre um ponto e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo. Tô colocando entre os pontos, tá? Uma correntinha, venho no próximo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Entre um ponto e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha. E assim eu vou seguir em toda essa volta. Terminando aqui, nós vamos para a parte do cordãozinho, ok? Vou para a parte do cordãozinho com vocês e vou mostrar para vocês como que eu coloco as minhas miçanguinhas aqui na florzinha. Se vocês não tiverem a miçanga, vocês deixam a sainha de vocês desta forma, que também fica super bonita. Olha aí, ó. Pra vocês verem que não fica feia, tá? Mas se vocês tiverem a miçanga, vamos colocar as miçanguinhas junto comigo, ok? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui esse biquinho final e retorno com vocês. Oi, meus amores, terminei aqui, ó, o meu biquinho, né, da saia. Vou vir aqui nesse pontinho que eu iniciei aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Já meu fio acabou, gente, então ficou certinho, né?
Vou dar uma alongada no fio aqui e vou puxar o meu fio aqui pra trás e finalizar essa partezinha aqui, rematando esse fio aqui atrás. Isso daí, eu acredito que vocês sabem fazer, né? Meus amores, a nossa saia, deixa eu tirar esse barbante. A nossa sainha, pra vocês verem, está pronta, né? Agora eu vou para parte do cordãozinho junto com vocês. Se vocês não tiverem as miçanguinhas para colocar aqui, vocês deixam pronta, porque já está pronta, ó. Mas se vocês tiverem a miçanguinha, coloca a miçanguinha junto comigo. Eu já coloquei aqui as minhas miçangas no meu fio aqui. Pra mim colocar essa miçanga aqui, ó, vou colocar uma aqui com vocês, ó. Aqui tá o meu fio e aqui tá o meu fio. Eu vou vir aqui com a minha agulha, certo? Vou pegar por baixo aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou vir bem aqui no pezinho desse ponto aqui, ó. E vou puxar essa linhazinha lá pra trás. Puxei ela aqui pra trás, certo? Vou regular a minha miçanga aqui, ó, bem no pontinho. Vou vir de novo aqui. Vou colocar só uma com vocês, tá? Depois, se vocês forem colocar, vocês colocam as demais. E depois, quando eu finalizar, colocar todas. E então, aqui, ó, eu peguei minha miçanga, já tá pronta. Vou vir aqui, vou dar um nozinho. E mais um nozinho. Aqui. Mais um terceiro nozinho. Vou cortar minha linha. E depois eu remato essa linhazinha aqui, ó, entre os pontos. E a nossa florzinha vai ficar, vou puxar ela aqui, ó. Nossa florzinha fica assim. Vocês viram aí? Vou fazer outra aí com vocês, ó. Falei que só ia fazer uma, mas vou fazer outra, ó. Coloco a minha miçanga aqui no centro, pego a minha agulha e puxo esse fio lá pra trás entre os pontos, ó. Vou puxar esse fio aqui lá pra trás, puxei ele aqui, ajusto a minha miçanguinha aqui, puxo mais um pedacinho o outro fio do outro lado aqui, ó. Lá pra trás, puxei. Tá vendo? Corto o fio. Deixa eu cortar esse fio aqui. Corto o fio. Tiro esse aqui. Deixo a minha miçanga ajustada aqui. E venho aqui e faço 3 nozinhos. 1, 2, 3. Ela está colocada entre os pontos e ficou assim. Olha só como que fica bonitinha, né? Nossas florzinhas. Caso vocês tenham. Se vocês não tiver a miçanga, fica sem, ok? Agora, para o cordãozinho, eu amarrei aqui, ó, 5 miçanguinhas, certo? Fiquei com uma aqui. Essa uma que eu fiquei aqui amarrada, eu vou regular ela aqui, ó, bem certinho aqui. Vou pegar o meu fio e vou voltar ele aqui aonde tá essa pontinha. Vou dar um nozinho bem firme nele, certo? Bem firme o nozinho, segurando ela aqui para ela não sair e não folgar. Ó, dei um nozinho bem firme, dou mais outro nozinho firme, certo? Essa é a parte que eu tô fazendo o início do meu cordãozinho, ó. Dei um nozinho mais firme aqui, fiquei com um botãozinho aqui, ó. Depois vocês podem vir aqui com um pinguinho de cola entre elas e fazer um pinguinho de cola. Ela ficou uma florzinha, certo? Ó.
Ela não tá firme porque não coisa. E aqui eu vou iniciar o meu cordãozinho de correntinhas, ó. Venho aqui bem no pezinho com a agulha mais fina. Eu vou puxar esse fio aqui, ó, pra cá. Deixa eu puxar pra vocês. Vou puxar esse fio aqui, ó, bem no pezinho. Vou puxar esse fio aqui, ó, entre as miçangas, certo? Fiquei com uma laçadinha aqui e vou aqui iniciar o meu cordãozinho. Faço aqui 1,20 m a 1,40 m de cordãozinho de correntinhas, ó. Vou fazer as minhas correntinhas aqui no total de 1 metro e retorno com vocês, certo? Essas miçangas é pra gente finalizar a outra pontinha lá, certo? Vou fazer as minhas, o meu cordãozinho e retorno com vocês. Se vocês não quiserem colocar esse apliquezinho aqui feito das próprias miçangas, vocês podem fazer só o cordãozinho de 1,20 m a 1,40 m de correntinha. E a saia de vocês, a nossa sainha está pronta. Então, vou fazer o cordãozinho, colocar aqui junto com vocês e finalizamos o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula. Oi, meus amores, terminei o meu cordãozinho, conforme eu tinha falado que eu ia terminar o meu cordãozinho. Coloquei o meu cordãozinho aqui na minha saia, né? Espero que vocês tenham feito o cordãozinho de vocês aí. Coloquei as minhas miçanguinhas e a nossa sainha ficou pronta, ficou exatamente assim. Não dá pra pegar toda ela, mas eu vou passar ela aos poucos aqui pra vocês verem como que ficou, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canalzinho, comentar. Não deixa de comentar, gente. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que eu respondo pra vocês. Enfim, nossa sainha ficou pronta. Ela veste de 8 a 10 anos. Foi feita em lã, né? E é isso, meus amores. Olha só que perfeição. Fica as florzinhas. A minha câmera não foca muito bem a cor da linha, mas essa linha, ela é um lilás bem fechado, né? E é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus dê para vocês uma semana maravilhosa. E é isso, meus amores. Me aguardem para a próxima aula. Depende só de vocês, se vocês gostarem do conteúdo, né? Então, não esquece de se inscrever no meu canalzinho. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós. Para a honra e glória dele. Porque tudo que fazemos é sobre Deus e nada sobre nós. Fiquem todos com Deus. Tchau. E até a próxima aula. Venham crochetar comigo.